começando pela TV Câmara de Tupã, o programa TV Câmara Recebe. É um programa em que nós recebemos convidados da nossa cidade para que a gente possa falar de temas, de assuntos que são de interesse da comunidade. E hoje nós vamos falar sobre saúde. Nós vamos abordar um tema específico que é voltado para fisiatria e também para fonoaudiologia. E é um trabalho integrado e multidisciplinar. Parece um tema complicado e por isso nós trouxemos dois especialistas para ajudar a contar um pouco dessa história e desvendar o que é esse trabalho. No primeiro bloco nós vamos receber um médico fisiatra e no segundo bloco uma doutora em fonoaudiologia que vai falar para a gente também sobre essa questão. No primeiro bloco, o nosso convidado é o Dr. Pedro Tovo, ele que é fisiatra e que vai falar para a gente um pouco sobre a sua profissão, sobre o seu trabalho e sobre essa parceria. Doutor, primeiro, quero agradecer a sua vinda aqui, mais uma vez à TV Câmara, ter conseguido um espaço na sua agenda. A gente sabe que é muito complicado e corrido, mas para poder falar com quem está em casa, as pessoas que nos acompanham, sobre o seu trabalho que é tão importante e sobre essa parceria multidisciplinar que a gente vai entender um pouco mais do que é no programa de hoje. Tá, joia. Rogério, agradeço bastante o convite, fico feliz de poder estar retornando aqui agora residindo novamente em Tupã, porque eu tive a oportunidade de participar de uma entrevista aqui há uns 2, 3 anos atrás, contei um pouquinho do meu trabalho, mas na época eu atuava fora de Tupã, e agora fico muito feliz de estar aqui, de volta, a cidade natal e tudo mais. A de Carla também vai contar um pouquinho do trabalho dela, também nossa conterrânea, e estou bastante feliz com a oportunidade. Bom, então falando um pouquinho da fisiatria, a fisiatria é uma especialidade médica, que existe no Brasil mais ou menos desde a década de 60. Não é uma especialidade nova. Alguns pacientes normalmente me perguntam, uma especialidade nova, tal. Na verdade não é, mas eu não sei exatamente o motivo, mas ela ficou um tanto quanto adormecida, nesses anos. A reabilitação, ela ganhou muita força depois da Segunda Guerra Mundial, por conta dos sequelados do pós-guerra, Então você tinha muitas amputações, pacientes cadeirantes, amputados, e isso aí, a fisiatria teve um boom na época na Europa, Canadá, Estados Unidos, e aí chegou no Brasil na década de 60. E agora está ganhando força, eu acho que pela visão que a fisiatria tem, do indivíduo. A fisiatria é uma especialidade que enxerga o indivíduo assim no seu contexto biopsicossocial, Que hora que ela atua, doutor? Só assim, o fisiatra, o médico fisiatra, que momento a pessoa tem que procurar um profissional, ou o senhor inicia o seu trabalho, como é que funciona? O fisiatra, ele é um médico que visa restaurar a funcionalidade do paciente. Alguma coisa que a pessoa perdeu? Trabalha com reabilitação física. O que leva a uma perda funcional, por exemplo, seja uma lesão neurológica, uma lesão direta, por exemplo, como eu citei, uma amputação, uma dor, uma limitação em um movimento, vamos supor, o paciente com uma artrose avançada e fica com uma dificuldade de movimentar o joelho, por exemplo. O que leva a uma perda funcional, o fisiatra entra. E ele vai atuar tanto diretamente, assim, numa lesão mais aguda, e vai atuar também de uma forma preventiva, Em que sentido? O paciente teve um AVC, por exemplo, ele precisa da intervenção do fisiatra naquele momento, É uma intervenção mais aguda e que vai se prorrogar ali por um tempo, talvez um acompanhamento durante a vida toda. Mas a fisiatria, conhecendo assim essa parte biomecânica do corpo, ela pode trabalhar muito as questões preventivas. Por exemplo, um paciente que tem um sobrepeso e quer começar a fazer uma academia, nunca treinou, nunca fiz nenhum exercício, qual que é o exercício mais adequado para mim? Então, cabe aí uma avaliação do fisiatra, para orientar, por exemplo, os exercícios mais adequados para aquele contexto clínico. Então, pode ser... então, ela entra, sim, na prevenção também. Parte de prevenção. Na prevenção, sim. E a prevenção do que as sequelas causam, porque, por exemplo, um paciente que perde uma função motora, vamos dizer assim, um paciente que teve um AVC, eu falo do AVC porque o AVC é muito comum na rotina do fisiatra, Então, é um padrão muito comum do AVC, se vocês observarem um dia um paciente com AVC, normalmente ele tem um acometimento de um hemicorpo, de um lado do corpo, e, por exemplo, fica com flexo de cotovelo assim, fica com essa postura. Talvez o paciente não recupere esse movimento. Certo. Mas, se ele permanecer anos ou meses nessa postura aqui, em um determinado momento aquela articulação não vai mais mexer, entendeu? Mesmo que alguém tentar fazer isso para ele, ela não vai mais.
E é aí que entra a fisiatria do ponto de vista preventivo. Você, assim, não é que você vai recuperar tudo que o paciente... Talvez você não devolva o movimento à pessoa. O movimento em si, mas você vai prevenir uma sequela pior em cima... Quer dizer, além do problema que a pessoa tem, ela pode ter outros problemas decorrentes disso que está acontecendo. Exatamente. Eu não sei se eu consegui ser claro, mas... Uma pessoa, por exemplo, o senhor falou de um amputado, ou uma pessoa que, por exemplo, sofre um acidente... ou tem algum tipo de problema durante a sua vida, né? Então ela andava de maneira normal, ela tinha a sua rotina, ela sofreu um acidente, ela acabou ficando com um movimento da perna, por exemplo. E a gente percebe, quando vê que a pessoa, além da dificuldade da perna, ela fica com a coluna torta, quer dizer, um problema leva a outro. Exatamente. Assim, o corpo humano, ele é integrado, né? Tudo é integrado, sistema nervoso, os grupos musculares. Então, quando você vê um músculo, por exemplo, você tem o bíceps. O bíceps está localizado num determinado local do corpo. Mas o conjunto muscular ele é integrado. Então, uma disfunção que você tem lá no pé ou na cervical reflete de cima para baixo, de baixo para cima, né? Porque é um conjunto, porque um grupo muscular vai conectando no outro, então aquilo ali é um dominó, né? Se uma parte não funciona, interfere na outra. Exatamente. Então, o paciente que perde o movimento, vamos supor, perde o movimento de flexão do pé. Ele, do lado direito, ele vai sobrecarregar o lado esquerdo. Então, essa sobrecarga esquerda, de repente, vai gerar um processo inflamatório do lado esquerdo, no quadril. Onde não existia um problema. Onde não existia, exatamente. Então, é enxergando isso que entra o papel do fisiatra, né? Tentar você, assim, reeducar aquele corpo dentro das limitações, pensando... A pessoa vai reaprender uma série de coisas, Sim, né? vai reaprender. E aí é nesse contexto que a gente fala em equipe multidisciplinar, que na verdade o termo correto seria inter, né? Porque multi são vários, certo. Inter é esses vários de uma maneira interligada. Relacionados. E aí que entra, por exemplo, o trabalho meu com a de Carla, e ela como fono, e todo um papel de uma equipe multidisciplinar ao redor, que o ideal é que todos se comuniquem para um melhor desempenho do paciente, né? Em vez dessas áreas trabalharem de forma isolada, elas trabalharem de forma em conjunto. Certo. Né? O senhor falou da questão de atendimento a pessoas que muitas vezes têm um problema, uma sequela, né? Algo que não fazia parte da vida dela e ela passou a conviver. Na parte de prevenção, hoje nós estamos vendo muito em várias áreas, né? Por exemplo, uma alimentação saudável para prevenir tais coisas. Determinadas questões para prevenir. Na questão da fisiatria, como é que o senhor pode ajudar, por exemplo, uma pessoa para ela prevenir questões que ela venha a ter no futuro, com a idade, com a perda de uma série de questões? Eu sou muito adepto à atividade física, né? Eu acho que a atividade física é fundamental para todo mundo que quer ter um envelhecimento saudável precisa da atividade física, tá? Sem ela, o envelhecimento fica limitado, né? E as questões assim laborais, por exemplo, reeducação laboral. Então, uma pessoa que digita muito, uma pessoa que trabalha carregando excesso de peso, por exemplo, segura, enfim, objetos muito pesados. Então, uma reeducação das atividades do dia a dia, uma atividade física adequada. Aí tem uma outra linha de trabalho que, na verdade, eu adquiri paralelo à fisiatria, que eu uso muito, que é uma parte de envelhecimento saudável, que envolve a ortomolecular e essa parte assim, de antioxidantes, né? Então, você fazer, por exemplo, uma suplementação nutricional, de alimentação, reposição de vitaminas, que muitas vezes é carencial e passa despercebido. Por exemplo, hoje 80% da população tem deficiência de vitamina D, né? A vitamina D ela é fundamental para o nosso metabolismo, em especial para a absorção do cálcio, né? Prevenção de osteoporose, mas tem até estudos que envolvem o Covid, porque ela é um potente antioxidante. Tudo isso então, faz parte assim, do seu trabalho? Tudo isso faz parte do meu trabalho. Isso aí eu faço de forma assim, eu agrego isso à fisiatria tradicional, né? E isso seria uma linha de trabalho assim, bem preventiva, né? Doutor, hoje nós temos duas questões, assim, existem várias, né? Mas que a gente acaba vendo um pouco mais de perto, que é a questão, por exemplo, do trabalho, até o senhor citou, com o computador. Hoje houve um movimento acelerado, né, de um ano para cá, depois da pandemia, muita gente passou a trabalhar em casa. E às vezes as pessoas se preocuparam com a questão do trabalho e deixaram de lado outras questões, e hoje a gente vê o reflexo. E outra, que até a gente conversava aqui antes de dar início ao nosso
bate-papo aqui, que é a questão do aparelho celular, né? Que ele provoca uma mudança de postura, de entendimento, de tudo. Como é que esse cidadão do século XXI, esse homem da modernidade aí, tem que lidar com isso por meio da sua área da fisiatria para poder ter uma qualidade de vida melhor? Eu acredito assim que a gente não pode, assim, a gente tem que ter um certo critério com o uso, assim, inclusive da tecnologia, né? Porque a gente considera o ser humano como se, assim, a gente considera a evolução do ser humano, mas evolução não necessariamente significa melhora, porque, por exemplo, uma neoplasia pode evoluir, o paciente pode evoluir para um óbito, então evolução não necessariamente significa melhora, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar em coisas que talvez a gente tinha mais antigamente e que hoje em dia se perdeu um pouco, né? Porque hoje o trabalho ele é muito virtual, então assim, as pessoas, a alimentação, tem a história do fast food, tem a história do controle remoto, que a gente se movimenta pouco, né? Perto da geração do meu avô, por exemplo, ou lá nos primórdios da evolução humana, que o homem tinha que sair para caçar e tudo, então assim, hoje em dia o gasto energético é muito menor. Com isso, o índice de sobrepeso e obesidade no mundo é muito alto, né? Se criam muitas coisas para facilitar. A gente considera um país de primeiro mundo, tipo Estados Unidos, por exemplo, a gente tem o conceito de primeiro mundo, mas a obesidade lá é predominante, né? Então, eu acho que essa questão da evolução, a gente tem que questionar ela um pouco, né? Eu acho que a gente não pode esquecer de questões aí mais básicas e talvez a gente tenha um conceito de serem coisas antigas, ultrapassadas, mas que na verdade nos trazem benefícios. Aceitar tudo não podemos, né? Não podemos. Então eu acho que a gente tem que questionar um pouco esse molde que a gente vive atualmente e principalmente para não deixar o corpo entrar nesse sedentarismo, né? A questão do dia a dia, existem coisas que a gente consegue fazer, eu não sei se é da sua área, né? Eu vou perguntando, talvez eu fuja um pouquinho, mas a gente sempre ouve assim, por exemplo, você subiu uma escada, essa questão do controle remoto, sumir com ele, definir alguns horários para você e para os filhos utilizarem o aparelho celular. Quer dizer, não entrar na rotina que nos é imposta, mas criando hábitos saudáveis, diários, diferente um pouco do que a gente vê. Isso ajuda também? Sim, com certeza. Por exemplo, a gente mora numa cidade pequena de interior, por exemplo, de repente a gente poderia ir trabalhar a pé, mas a gente tem o hábito de ir de carro, né? Por que não, de repente, sair 20 minutos antes e ir para o trabalho a pé, voltar a pé, né? Então, a gente acaba, acho que talvez poucas as pessoas que conseguem na prática fazer. Mas são detalhes, são coisas poucas e que a gente conseguiria realmente aí, colaborar para um envelhecimento mais saudável, né? Doutor, a gente está indo já para... O tempo passa muito rápido, né? A gente começa a falar. O senhor tem uma parceria com a Carla, que é a nossa convidada do próximo bloco, né? A doutora Carla, incluindo a área da fisiatria e a área dela da fono. Eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que surgiu essa parceria e que tipo de atividade e trabalho vocês realizam. A Carla vai contar um pouquinho mais a fundo, assim, mas... dentro da fisiatria, quando eu comentei da equipe multi, um paciente, por exemplo, o pós-AVC que eu citei, ou um paciente com Parkinson, que é algo que a gente vê também de rotina, são pacientes que a gente tem disfunções motoras. Quando você pensa numa perda motora e neurológica, muitas vezes a gente pensa assim, no que é mais visual pra gente, por exemplo, o movimento dos braços, das pernas, mas tem muito mais por trás disso daí. Não são aqueles movimentos que a gente... E aí entra a questão da fono, né, os distúrbios que envolvem toda a parte da fala, mastigação, deglutição, tem questões assim que envolvem a ATM, disfunções de ATM, dor, né, então assim, a Carla vai contar melhor sobre isso, e a importância desse olhar, porque, por exemplo, falando da deglutição, né, da alimentação que a gente estava falando em prevenção, a alimentação é fundamental para a saúde do indivíduo, né? Então o paciente que teve uma lesão neurológica e de repente está tendo dificuldade para se alimentar, às vezes você pensa no corpo e esquece de repente se o paciente está conseguindo, né, comer, se alimentar bem, coisa que seria fundamental, né? Um paciente que tem alguma disfunção que envolva toda essa região, como que acaba sendo vital para ele, né? A gente não vê isso, né? E a gente não vê. Então, eu acho que o olhar do fisiatra é saber também identificar essas
essas pequenas, não pequenas, mas é esse olhar um pouco mais detalhado, assim, de perceber essa demanda, essa necessidade e conseguir encaminhar o paciente, pedir avaliação de um colega, entendeu? E isso aí, a melhora do paciente, sem dúvida, assim, é muito maior, né? Doutor, nós estamos vivendo... A de Carla vai poder contar um pouquinho mais a fundo a questão, assim, das patologias certo, e tal, e de todo o trabalho dela, mas eu acho que o que fica, assim, da minha parte é essa importância de saber identificar quando o paciente também precisa de alguns suportes, né? Então, assim, o que eu vejo, até dentro da área médica, é que a medicina treina a gente para você, por exemplo, o cardiologista, ele olha o coração, o pneu, ele olha o pulmão, o nefro, ele olha o rim. Então, a medicina treina a gente para ser, assim, focado. Especialista, né? E aprofundado. E o fisiatra tem essa visão de olhar um pouco mais amplo, né? E é isso que, inclusive, me encantou na especialidade e que faz e que torna o papel da de Carla e de outros profissionais fundamental para o meu trabalho também, né? Eu não trabalho assim sozinho, meu trabalho ele fica limitado se eu for trabalhar sozinho, né? Certo. Doutor, o senhor recebe os seus pacientes na sua clínica, no consultório, trabalha no hospital, e o senhor deve ter percebido, né, até pelos seus estudos, que a nossa sociedade vive mais, né? Acho que até os anos 50 nós vivíamos em média aí 50 anos, tá? Hoje até muita coisa mudou por isso, né? A gente tem uma mudança na lei da aposentadoria, porque as pessoas hoje vivem, se tiver uma condição, no mínimo até 80, 90 anos, conseguindo ter. Esse cidadão que vai viver agora, os jovens estão nascendo agora, que vão precisar de muito tratamento, como é que a pessoa começa a cuidar? Porque eu ouvi o Abílio Diniz uma vez dizendo... Ele está com 80 e poucos anos, quase 90 anos, e pratica esporte, faz uma série... E o cara falou, como é que você faz isso no envelhecimento? Ele falou, eu comecei a envelhecer aos 30 anos. Quando eu fiz 30 anos, eu decidi mudar minha vida a partir dali. Então, os 80 anos que eu tenho hoje, eu comecei aos 30. Como ter essa mudança para a gente ter essa qualidade de vida? Exatamente. A questão do envelhecimento não é quando você já envelheceu, né? A questão ela vem antes para você realmente poder ter... Porque a gente assim, dentro da fisiatria, a gente consegue visualizar o idoso em dois ambientes. Aquele idoso que vai ser aquele idoso dependente, que vai estar sempre precisando de alguém para colocar no banho, tirar do banho, pôr na cama, tirar da cama, da comida, papapá. E como a gente vai ter o mesmo idoso com a mesma idade que vai ser independente. Teria condição de morar sozinho, se alimentar sozinho, tomar banho sozinho, ir no mercado, ir no banco, e eu acho que essa que é a ideia. E existe esse caminho, né? Sem dúvida, esse caminho é totalmente possível, mas, como você citou a história da Abílio Diniz, o ideal é que ela comece antes, né? A gente precisa levar, assim, para a população de forma geral, eu acho que é pensar dessa forma, né? Eu acho que já tá tendo uma mudança, essa história, assim, da academia, né, da alimentação, está um pouco na moda, isso aí tudo, mas eu acho que ainda é pouco. Acho que se for ver isso perto da população geral, acho que ainda é pouco, né? Tá ainda certo. É uma porcentagem pequena que tem esses hábitos. Mas é ideal que a gente comece isso o quanto antes. Eu queria aproveitar o gancho rapidinho só para comentar do Covid, Rogério, que hoje mesmo atendi antes de vir para cá um paciente pós-Covid, que o Covid é um assunto muito atual e que muitos pacientes precisam de uma reabilitação pós-Covid, porque o Covid ele vem deixando sequelas, né, principalmente a fadiga, que é um cansaço excessivo pós-Covid. Então esses pacientes também teriam indicação de passar com o fisiatra para programar um programa de reabilitação pós-Covid. Isso é importante. Com todo esse olhar. Perda de massa muscular, às vezes o paciente fica mais de um mês internado, a gente perde de 1 a 2% de massa muscular por dia de internação no hospital. Então a gente pode fazer as contas, um paciente que fica um mês de UTI, por exemplo, às vezes ele sai cadeirante, ele entrou no hospital com uma massa muscular boa, deambulando tudo, um paciente adulto jovem, não necessariamente idoso, porque a gente está vendo aí a idade que está sendo cometida, e ele sai dependente de uma cadeira de roda, por exemplo. E não são poucos. E vai um tempo até ele recuperar tudo. E vai um tempo. E a melhor forma para se recuperar do pós-Covid é trabalhar o corpo, não tem outra solução. Não tem medicamento específico para isso,
Quer dizer, vai ter que reaprender muita coisa e caminhar novamente até voltar aquele estágio que ele estava. Entra todo o suporte multiprofissional, desde um psicólogo, o paciente pode ficar abalado, pode ter perdido um familiar próximo, então você tem suporte da psicologia, nutrição, porque o paciente precisa ganhar massa muscular, às vezes saiu com um distúrbio da parte da fala, mastigação e tudo mais, e que entra fono, e por aí vai. Fisioterapia, terapia ocupacional, preparador físico, aí vem todo esse suporte. E o suporte médico, né, não só do fisiatra, mas um cardiologista, porque o paciente pode ter um prejuízo da função cardíaca, por exemplo. Então, dentro do Covid, o universo é vasto, fica só uma dica aí para a população também ter esse olhar aí. Tá certo, doutor. Eu quero agradecer a sua vinda aqui, um jovem médico aqui da nossa cidade, sobrenome conhecido, Tovo. Nós tivemos, inclusive, vereador e presidente da Câmara, da família Tovo, o senhor de uma família de médicos profissionais da área da saúde. E traz muita alegria para a gente ver profissionais da nossa cidade, muitas vezes têm uma formação e voltam para suas origens para poder desenvolver o seu trabalho. Parabéns pela área que o senhor escolheu, que a gente vê que é muito importante. Hoje nós falamos um pouco aqui, mas é uma área que, se a gente fizer um programa, vai falar muito. Sobre a Covid, falamos um pouco, porque senão eu tomaria todo o nosso programa. Exatamente. Mas eu quero agradecer a sua vinda e deixar um convite, numa outra oportunidade, para o senhor voltar aqui, para a gente falar um pouco mais sobre isso, o seu trabalho, a importância do fisiatra na vida da nossa sociedade. Beleza, será um prazer. Obrigado pelo convite aí. Um abraço a todos os tupaenses aí. Tá bom? Obrigado, doutor. E você que nos acompanha pela TV Câmara, nós vamos fazer um breve intervalo. Na volta, vamos continuar falando sobre essa questão do trabalho multidisciplinar, como o doutor disse, interdisciplinar, ligando várias funções. E vamos receber aqui uma doutora na área de fonoaudiologia para explicar para a gente também um pouco do seu trabalho e como se desenvolve esse trabalho aí entre vários profissionais na recuperação de pessoas que passam por algum problema durante a sua vida. Daqui a pouco a gente volta.